veio a nomeação, né, em maio de 2021, e 10 dias depois, a desnomeação. Eu queria saber como é que foram esses 10 dias. Se você puder resumir. O que aconteceu na hora que te chamaram? Como foi a brincadeira lá dentro? Se te ofereceram uma cloroquina? Se você chegou a dar uma cloroquina para uma ema? O que houve nesses 10 dias? Bom, primeira coisa, não foram 10 dias, na verdade, foram 20 dias. 20 dias? É 10 dias que as pessoas sabem de uma forma geral, porque foi a partir do momento que eu fui apresentada, mas 10 dias antes eu já estava trabalhando. Na verdade, a aproximação aconteceu um pouco antes disso. Eu trabalhava com uma organização internacional que prestava serviços o que eu fazia lá era ajudar a preparar sistemas de saúde para lidar com a pandemia. E a essa época, eu trabalhava com Coreia do Sul, Guiné-Bissau e Cabo Verde. E aí essa organização se aproximou do Ministério e aí, enfim, começaram a encomendar projetos para que o Brasil conseguisse lidar melhor com a pandemia. Lembrando que lidar melhor não era grande esforço, tá certo? Porque morriam 4.000 pessoas por dia naquele momento. Então, era muito mais organizar as ferramentas que a gente já tinha para poder fazer com que aquilo funcionasse de uma forma minimamente positiva, e lembrando também que o ministro anterior usava máscara no nariz e dizia que não fazia ideia do que era o SUS, né? O ministro da Saúde. Então, convenhamos, não precisava de grandes coisas, era só um mínimo de bom senso. Um mínimo de bom senso já funcionaria bastante. E aí a gente começou a trabalhar com essas coisas, houve a ideia da criação dessa Secretaria Extraordinária de Combate à Covid, que talvez não fosse necessária, na verdade, né? Você precisava só que a coisa que funcionasse, mas enfim, era uma estratégia que a pessoa que assumiu ali naquele momento tinha. Quem era a pessoa? Era o Marcelo Queiroga. Não, Queiroga, eu imaginei que podia ter sido, essa ideia podia ter surgido de outra pessoa. Não, né? Até onde eu sei, ela surgiu dele mesmo, dessa ideia de concatenar esses esforços da Covid sob uma única secretaria, e aí eu recebi esse convite, pensei 1000 vezes, porque eu entendi que a partir dali haveria uma dificuldade muito grande de desvincular a minha imagem, qualquer que fosse a circunstância. Mas é isso. Assim, mas desculpa te interromper, mas deve ser realmente um dilema, né? Porque você é uma pessoa ligada à ciência, você é médica, você tem uma vocação para isso, você está lidando com vidas, você pode salvar vidas no momento em que morrem 4.000 pessoas todo dia. E aí chega um cara e fala assim, vem cá, você me ajuda nisso aqui? E você fala assim, bom, e agora? Porque eu preciso ajudar, eu quero ajudar, mas eu posso, só que eu vou ter que lidar com gente. Foi muito difícil, para mim foi uma decisão muito difícil, que eu tomei rapidamente, mas isso não significa que ela não tenha sido muito difícil. Você falou tudo, existe o espaço para ajudar, eu tenho a competência para fazer isso. À época a gente considerou que subia ao poder nesse momento um gestor, um médico, que era presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, a ideia era, até aquele momento ninguém seguiu a ciência, está todo mundo nessa história, mas agora morrem 4.000 pessoas por dia e há alguém, né, com um perfil teoricamente adequado para esse cargo. Então, vamos ver se a coisa funciona. E eu fiz 2 juramentos, Antônio. Eu fiz o juramento médico e eu fiz o juramento como sanitarista, como especialista em saúde pública. Eu não posso virar e falar, não vou fazer, sabe? Isso foi muito maior do que qualquer outra coisa, embora, obviamente, todo o resto tenha pesado muito. E aí eu fui, e aí foi assim, eu nunca usei nenhuma droga, mas eu imagino que deva ser uma coisa parecida com aquilo que eu vivi naquele momento. Nossa, essa é a melhor propaganda anti-drogas que eu já vi alguém fazer, inclusive. Porque foi, assim, uma coisa extremamente surreal, extremamente surreal. O Ministério da Saúde é uma instituição gigantesca, um dos maiores orçamentos do governo federal, né? Tem secretaria ali que tem orçamento maior do que outros ministérios. Sim. Então, o que você espera encontrar num momento de uma crise deste tamanho é um monte de gente técnica capacitada fazendo o seu trabalho, tá certo? O melhor que pode. Não foi isso que você encontrou. Não, você encontra... Eu encontrei um pouco disso, porque são servidores de longo prazo que estão lá tentando imensamente fazer alguma coisa,
mas sobrecarregados e sobrepujados por uma camada grotesca, estúpida, ignorante de política. E é muito difícil deles furarem isso e conseguirem fazer alguma coisa. Então, o que eu encontrei ali foi uma instituição completamente desarranjada, acéfala, com um monte de gente que tinha saído ou sido saída, porque teoricamente tinha ligação com o governo anterior, não importasse qual a competência que essa pessoa tivesse, o critério era um critério político, não era um critério técnico. E foi muito difícil, porque quando eu comecei, eu falei, vou montar minha equipe com quem? Porque ninguém aceita fazer parte disso. E eu comecei, não, eu preciso de você, vem cá comigo, me ajuda nisso, olha o que a gente está passando. E as pessoas numa reticência muito grande de fazer parte daquela história. Compreensível, tá certo? Depois de tudo que eu passei, eu olho para trás e falo, bom, compreensível que essas pessoas tenham sido tão, né? Você falou dessa barreira, né, na cadeia de comando ali. Eu quero saber se você tem algum exemplo, ou se você testemunhou algum tipo de evento onde isso aconteceu, no qual isso tem acontecido na prática, assim, tipo, a pessoa fala assim, gente, precisamos sei lá o quê, não faça isso porque o presidente está falando de cloroquina, a gente precisa... Entende o que eu estou falando? Se você testemunhou algo que você falou assim, meu Deus do céu, isso é absolutamente grotesco, não é racional, não é lógico. Irracionalidade foram imensas, assim, mas muitas. Você lembra de algum? Me lembro de várias. Conta. Eu vou tentar achar aqui uma. Bom, você imagina que se você está numa situação em que morrem 4.000 pessoas por dia, você não dorme, tá certo? Sim. Então você acordava 4 horas da manhã, dormia 1 hora da manhã, tentando organizar e fazer as coisas. Então, o que eu quero dizer é que o tempo sempre foi muito escasso, com muita coisa para ser feita. Mas eu precisei receber 2 a 3 vezes, naquele período, pelo menos, pessoas que vinham por indicação de um outro ministro ou de um não sei quem para tentar cavar uma vaga nessa equipe. Politicagem absoluta. E eram pessoas naquele momento em que as pessoas todas morriam. Então, assim, para mim, isso é uma absoluta irracionalidade. Mas essas pessoas não tinham nenhum tipo de qualificação. Era assim, pega esse encostado aqui... Não, pega essa pessoa, precisa estar aqui. Sobrinha do fulano. Amiga da fulana, entra aqui, eu lamento, não dá. Teve uma pessoa que vinha do meio militar e sentou na minha frente e começou a querer falar sobre uma droga que teria sido feita para a mãe dele e que estava sendo testada não sei aonde, e eu olhava para aquilo e falava, não é possível que eu esteja passando por isso, tendo tanta coisa para fazer. Então, com essa não vou nem dizer que era uma mensagem subliminar, mas era uma mensagem bastante ostensiva do tipo, olha, você vai ter que fazer isso daqui. E comigo isso não acontece. Então, mas eu tive uma experiência que talvez seja mais interessante nesse sentido, que foi assim que eu cheguei, assim, eu não tinha nem aceitado o convite ainda, e eu participei de uma reunião que era uma reunião de secretários. E ali eu vi que a coisa... Ali eu entendi por que a gente chegou naquele buraco. É isso. Porque as pessoas se levantavam exaltadas para defender cloroquina. E eu pensava, não é possível que esse seja o nível decisório da saúde do país esteja nas mãos dessas pessoas. Desses negacionistas. Era uma coisa, assim, muito assustadora. Você sentiu algum tipo de influência política? Você já falou que sim, mas religiosa você chegou a se sentir? Não, religiosa não. Mas tem uma coisa também interessante. Quando eu cheguei, a primeira coisa que me foi dita foi assim, olha, aqui você pode confiar em fulano, fulano e fulano, tá? O resto não, o resto é do... como é que eles chamavam, gente? Gabinete, né? Do gabinete do ódio. Mas, e aí eu achava que isso era, até então, eu achava que desculpa, isso era o gabinete do ódio que eles se referiam era o deles mesmos ou eles se referiam à esquerda? Não. Aquele lugar mesmo. Aquele lugar mesmo, aquela estrutura que era infiltrada por essa política abjeta e que ficava ali controlando essas coisas. Então isso para mim, foi quando eu cheguei, eu olhei e falei, cara, não é possível. Eu achei até que era pegadinha dessas que você faz quando alguém entra no trabalho, mas não era. Então dentro da estrutura do governo já tinha ali, tinham servidores que já sabiam quem era
do gabinete do ódio do governo Bolsonaro. Sim, sim. Assim, isso foi o que me foi apresentado de cara. Olha, você pode falar com fulano, até porque eles sabiam de onde eu vinha. Eu venho de uma ideia que é completamente técnica e apartidária. Sim. Então eles assim, olha, fulano, tudo certo. Agora o resto você toma cuidado, porque eu achei que... E depois eu vi que não era mentira, não. Qual